Bem, pessoal, isso é gripe, isso é Covid, isso é bronquiolite, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês as diferenças mais comuns que a gente encontra essas doenças, né? Como você vai diferenciar? E nesse momento que a gente está vivendo, eu falei aqui várias vezes do boletim da Fiocruz Infogripe, mostrando a queda consistente de Covid nas últimas semanas e o crescimento também muito importante, tanto da bronquiolite pelos vírus sinciciais respiratórios como da gripe. E aí muita gente nesse contexto me pergunta, Júlio, como é que sabe a diferença de uma doença para outra? Eu vi que é muito parecido, vamos lá para vocês entenderem. Em primeiro lugar, são todas doenças, infecções virais que acometem nossa parte respiratória superior. Aqui no nosso modelo, para vocês entenderem, então aqui está o rosto, tá vendo? E aqui está justamente essa parte, tá vendo o nariz, a parte dos seios nasais. Então essa região vai ser a região que vai ser mais afetada por esses vírus. Então os sintomas realmente são muito parecidos. Como assim, Júlio? Pode dar um quadro de congestão, lembrando que ainda tem um resfriado, que eu nem vou entrar nesse cenário, que ele é mais comum e mais leve, mas também os sintomas são parecidos, né? Dá um quadro de congestão, pode dar um quadro de tosse, né? Só que cada um vai ter um sintoma mais intenso do que o outro. Hoje, a Covid tem vindo, na maioria das vezes, de forma mais leve, mas a gente sabe que a Covid dá febre também. Então, tanto a gripe quanto a Covid, quanto os vírus respiratórios, eles podem dar febres associadas a essa parte respiratória. Hoje a Covid também tem apresentado muito quadro de como se fosse uma conjuntivite, sabe, uma inflamação, o olho fica vermelho, né? Muitos pacientes também ainda apresentam aquela tosse persistente, mas é uma das características mais intensas na bronquiolite, que dá inflamação nessa região, que você fica muito irritado, aquela tosse seca, irritada, que também é uma característica mais específica também da bronquiolite. Bronquiolite ela se destaca nos extremos da idade, né? Na população pediátrica, na população idosa, mas pode dar em qualquer faixa etária. Nesses extremos costuma ter sintoma mais relevante, né? Tanto a Covid, quanto a gripe, quanto a bronquiolite, né? As três doenças têm vacina, é outra coisa bem interessante, né? Da bronquiolite, a vacina foi aprovada recente para adulto e para bebês também, mas ainda não está comprada e sendo aplicada no posto de saúde. A da Covid e da gripe está sim no posto de saúde, né? Outra coisa que você tem que entender é que muitas vezes você tem um sintoma moderado da doença e você não vai conseguir diferenciar só pelo sintoma clínico, porque é parecido. Dessas três, a gripe com frequência dá um quadro mais intenso de prostração, de febre alta, né? E muitas vezes o paciente fica mais acamado. A Covid hoje está dando sintomas mais brandos, mas ainda é a que mais mata os extremos da idade, porque muita gente foi vacinada e muita gente pegou, dando uma certa imunidade. A gripe também acontece semelhante, mas sabe que pela capacidade de mutação, muita gente ainda não tomou a vacina, que deveria tomar, se já puder para a sua idade, a vacina da gripe, e quando você pegar, você vai ter as formas mais leves, tá bom? Então percebam, sintomas parecidos, bronquiolite, ganho de destaque, a tosse, a irritação na garganta, muitas vezes uma tosse seca, né? A gripe, essa febre alta, a fraqueza no corpo, costuma ser o destaque, né? A Covid, quadro respiratório alto, né? Tosse, congestão, conjuntivite também tem aparecido, tá bom? Espero que tenha ajudado.